Quero falar de um assunto que ontem agitou o movimento político na Câmara Federal e que faz com que uma discussão volte à tona no momento em que todas as atenções estão voltadas ao Oriente Médio. Porque a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida está prevista no parecer do relator, deputado Pastor Eurico, do PL do estado do Pernambuco, apresentado a um projeto de lei e a textos que foram colocados em votação e receberam 12 votos a favor e 5 votos contrários. Por que está gerando a discussão desse momento ter sido utilizado um espaço na Câmara, uma comissão para discutir o assunto? Porque já havia um acordo político de que uma outra comissão seria responsável por essa pauta, que ainda vai ser analisada, entre outras, pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma sessão, Lana Canepa, bem agitada, polêmica e até certo ponto com confusão, né, Lana? Sim, teve confusão. O que aconteceu foi o seguinte: tinha um acordo para criar um grupo de trabalho e discutir mais essa proposta para chegar a um parecer que não fosse considerado um retrocesso. Mas a votação foi anunciada pelo presidente da Comissão de Previdência e Família e os parlamentares governistas reclamaram que o acordo não tinha sido cumprido e deixaram a sessão. Depois disso, o texto foi aprovado por 12 votos a 5. Essa proposta proíbe que as relações entre pessoas do mesmo sexo sejam equiparadas ao casamento, como já acontece no Brasil desde 2011, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse período, mais de uma década, pelo menos 80 mil famílias formalizaram casamentos homoafetivos. Essa aprovação na Câmara foi apenas o primeiro passo do projeto. Antes de ir a plenário, ele ainda deve passar por outras 2 comissões e uma delas é a de Constituição e Justiça, onde alguns parlamentares já defendem que ele deve ser considerado inconstitucional. É com você. Muito obrigado, Lana Canepa. E para a gente entender melhor esse assunto, Manhã Bandeirantes convida e agradece por aceitar o nosso convite Dr. Ulisses Simões, advogado especialista em família e sucessão, sócio da L.O. Batista Advogados. Dr. Ulisses, com imagens também no nosso canal do YouTube durante essa entrevista, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia a todos, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de conversar aqui com vocês. Há desde 2011 a jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. A votação com aprovação na Comissão de Constituição e Justiça deverá, provavelmente nos próximos passos, reverter essa jurisprudência ou manter o que o STF determinou em 2011, mesmo com essa aprovação agora na comissão ligada à família e à assistência social, infância e adolescência, doutor? A expectativa é justamente que a Comissão de Constituição e Justiça restabeleça, né, a eficácia do que já havia sido decidido pelo STF, em consonância com a Constituição Federal e até dentro do papel que é esperado da Comissão de Constituição e Justiça e, enfim, defira o prosseguimento desse projeto, cuja aprovação ontem foi, obviamente, norteada de muita polêmica e principalmente de muitos aspectos que envolvem questões morais, religiosas. No próprio parecer do relator isso fica bastante claro e que acredito eu que não reverberarão na Câmara de Constituição e Justiça. Tiago Prudente, conosco o doutor Ulisses Simões, advogado especialista em família e sucessão e sócio da L.O. Batista Advogados. Antes, eu quero agradecer o doutor pela presença aqui no Manhã Bandeirantes, mas antes de fazer a pergunta, só pontuar uma questão sobre essa aprovação na comissão. A gente tem visto a guerra em Israel e se fala muito sobre fanatismo religioso, né? E o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados é basicamente isso, é uma agressão aos direitos, um direito já consolidado, de fanatismo religioso, de fanáticos religiosos, que não representam, em sua maioria, evangélicos, católicos, os cristãos. Isso tem que ficar muito claro. Mas foi isso que aconteceu ontem na Câmara Federal.
Então a gente às vezes acha que o conflito que está lá no Oriente Médio é muito distante, mas ações que também atacam direitos representam também o fanatismo religioso. E a gente tem que deixar muito claro, nosso Estado é laico e todos têm o direito. Tem direito à sua fé, à sua religião, e a comunidade LGBT também tem os seus direitos assegurados, como qualquer cidadão. Isso tem que ficar muito claro. E, doutor, partindo desse princípio, a OAB também soltou até uma nota dizendo que o projeto é inconstitucional. Eu queria que o doutor explicasse para a gente por que esse projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo é inconstitucional. Que dispositivos na nossa Constituição garantem a união civil, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu queria que o doutor explicasse e como isso não fere liberdade religiosa, não ataca a liberdade religiosa, que muitos parlamentares em discursos rasos usaram esses argumentos durante a comissão. Não, excelente pergunta, Thiago. Na verdade, a Constituição Federal, logo no seu início, ela estabelece algumas premissas, alguns princípios que são tidos como basilares e fundamentais do nosso ordenamento jurídico. E um deles é justamente essa vedação à discriminação em razão de sexo, de raça, de credo, e a partir destes princípios que norteiam tanto a Constituição como os ordenamentos, as leis que regem no país e que estão sempre subordinadas à Constituição, a gente tem que olhar e, na verdade, interpretar e aplicar essas leis em consonância com esses preceitos básicos da nossa Constituição e que, em última instância, do nosso país. Nesse contexto, a gente também tem no artigo 226 da Constituição a definição e, na verdade, o compromisso do Estado com a proteção das unidades familiares. E aí, a partir da redação de um dos incisos desse artigo 226, é justamente que os deputados acabam se pegando, né, principalmente nesse projeto, para dizer que a Constituição descreveria ou preveria apenas a união estável entre o homem e a mulher, conferindo a esse artigo uma interpretação restritiva, quando na verdade a Constituição e o espírito dela é justamente exemplificar e abarcar todos os cidadãos. Então, a partir dessa interpretação constitucional, já fica claro que você não pode excluir da proteção do Estado famílias, justamente porque são protegidas pela Constituição, e não há na lei um rol taxativo, né, excludente de unidades familiares. Há um rol exemplificativo que traz alguns modelos familiares, o que, por sua vez, não exclui outros modelos que, na prática e no mundo dos fatos, existem na sociedade. Doutor Ulisses, na argumentação, o relator pastor Eurico ele citou trechos bíblicos para demonstrar que as culturas antigas julgavam a homossexualidade um fenômeno repreensível. E ele defendeu que o intuito do casamento tem a finalidade da procriação. Em um trecho, inclusive, do relatório está escrito que a relação homossexual não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação, que justifica a regulamentação na forma de casamento e sua consequente proteção especial pelo Estado. Gostaria que o senhor explicasse do ponto de vista jurídico se isso faz algum sentido e como ficaria, no caso, se aprovada uma lei com esses argumentos, uma relação heterossexual em que o casal decide não ter filhos. Não está cumprindo o papel de um casamento? Existe algo na lei que diga que casamento exige procriação? Outra excelente pergunta e o próprio bom senso já responde que não, né? Então, obviamente não existe em nenhuma legislação essa obrigação, esse dever de procriação. Pelo contrário, a liberdade tanto de constituição de família como de planejamento familiar são garantias igualmente asseguradas na Constituição, e nesse contexto, ter ou não filhos, enfim, como você comporá a sua família, isso está dentro da liberdade individual de cada cidadão, é direito inerente à dignidade humana. Então, por óbvio, esse compromisso, esse dever de procriação não guarda qualquer relação jurídica com a noção de família. E uma vez aprovado um projeto desse,
Primeiro que eu acho que certamente isso será revogado, né? O STF vai se debruçar e vai julgar inconstitucional de novo esse projeto, mas ainda que não julgue, obviamente nenhum casal fica obrigado a procriar, enfim, a ter filhos, e tampouco seguir qualquer outro dos valores que o relator do projeto coloca aqui como fundamentação. Tiago? Só destacar para o pastor Eurico, se ele estudar um pouquinho a história, só abrir um livrinho de história, ele vai ver que a homossexualidade é tratada na Grécia, na Roma, com naturalidade por essas... Só para citar 2 povos, porque ele fez algumas citações históricas, e ele fez com base na religião, não com base na história, só para ele ficar sabendo. Tem deputado que não sabe o que está fazendo na Câmara dos Deputados. Doutor, eu queria entender o seguinte, né? Esse tipo de projeto de lei, a gente viu nos Estados Unidos que os Estados Unidos criou um projeto que foi apoiado, inclusive, até por igrejas, como a Igreja dos Santos de Jesus dos Santos Últimos Dias, se eu estiver falando o nome errado da igreja, que a gente conhece como os Mormons aqui, mas esse não é o nome adequado para se utilizar. Apoiado por igrejas, que criou um mecanismo de defesa, tanto para que os estados que têm o casamento LGBT, porque lá a gente está falando de um sistema diferente do nosso, né? Para que os estados que têm o casamento LGBT reconheçam, as pessoas que casam em estados que têm o reconhecimento, quando vão para outros estados, tenham o casamento reconhecido, mesmo que o estado lá não tenha o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E essas igrejas apoiaram essa lei federal com um dispositivo que garantia que elas não fossem obrigadas a realizar esse tipo de casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi uma questão trabalhada lá. Aqui, quando o projeto saiu da pauta da comissão, acreditava-se que se ia criar algo desse tipo. A regulamentação pela Câmara Federal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e que se ia colocar um dispositivo garantindo que as igrejas que não aceitam, que é esse o termo que eles utilizam, não seriam obrigadas a realizar esse tipo de casamento. Mas eu queria saber, não há uma obrigação na lei que obrigue igrejas a fazer esse tipo de casamento, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? As igrejas têm liberdade de realizar o casamento heterossexual, porque está dentro da questão da fé delas, né? Porque às vezes eles usam esse argumento como se o casamento LGBT, a aprovação ou o que o Supremo decidiu já há 10 anos, obrigasse as igrejas a fazer o casamento homossexual. E não é isso, né? Eu queria que o doutor explicasse isso. Exatamente. Muitas vezes esse discurso ele é confuso propositalmente, né? Então, o que a gente tem no Brasil, obviamente, é o reconhecimento da possibilidade de um casamento civil, ou seja, um casamento com efeitos jurídicos exclusivamente, o que não se confunde em nenhuma hipótese com um casamento religioso, né? As igrejas elas têm total liberdade para estabelecer as suas regras em relação aos ritos de cada religião. A própria igreja católica tem restrições em relação a novos casamentos, inclusive de casais heteroafetivos. Então, de fato, você tem razão. Essa confusão ela é proposital, ela não é, enfim, não é um equívoco ou falta de conhecimento. Ela é usada justamente como argumento de retórica para induzir, enfim, algumas pessoas a apoiarem esse tipo de projeto. E aí usa-se essa suposta violação, enfim, restrição à liberdade religiosa, quando é exatamente o contrário. A gente fala de proteção jurídica e não de proteção religiosa a essas uniões. Doutor Ulisses Simões, 80 mil famílias já se constituíram através desse casamento autorizado pelo STF de pessoas do mesmo sexo desde 2011. Uma vez aprovado esse projeto num futuro, passando por comissões, passando por plenário e derrubando essa jurisprudência, o que pode acontecer com todas essas famílias? E com relação aos direitos civis, eles perderiam direito à herança, acesso ao plano de saúde, a tudo que uma união estável, tudo que é um casamento permite por lei no Brasil? Não consigo ver como um projeto de lei desse tipo teria o que a gente chama de eficácia retroativa.
ou seja, o condão de atingir relações jurídicas já estabelecidas. A meu ver, enfim, isso é inconcebível. A lei, obviamente, tem eficácia a partir das situações futuras, e principalmente em um caso como esse, em que a gente tem, na verdade, um retrocesso de direito fundamental. Com maior sorte, não vejo como essa retroatividade da lei poderia ser aplicada. O que me preocupa muito é a situação dos casais futuros, né, numa hipótese de aprovação de um projeto como esse, que visa basicamente dizer que a união homoafetiva seria uma sociedade de fato. Ela teria única e exclusivamente um critério contratual, patrimonial, e afastaria, como você bem colocou, todos os outros direitos inerentes à família, direito à herança, à previdência social, enfim, todas as garantias que o Estado atribui às famílias. Doutor, uma última pergunta. Esse projeto de lei vai ser considerado inconstitucional, pelo menos é o que se espera, né? Mas existe alguma forma, e esse é algo que fica no radar, do Congresso, por exemplo, derrubar a decisão do STF? Porque a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, que tinha um entendimento sobre o aborto, voltar atrás, pela mudança da configuração da Suprema Corte nos Estados Unidos. Aqui, pelo menos esse panorama não é real nos próximos anos, pela configuração do Supremo Tribunal Federal de mudar o entendimento. Mas se fala muito que o Congresso precisa fazer a sua parte e legislar sobre isso para criar garantias. Por exemplo, uma PEC seria suficiente para mudar esse entendimento do Supremo? Porque uma PEC é uma emenda à Constituição, né? E muda a Constituição brasileira. Existe esse risco? Eu sei que a PEC é muito difícil de ser aprovada porque precisa de 3/5 da Câmara, uma votação qualificada, mas existe essa possibilidade? Eu diria que não. Primeiro porque o que eu coloquei aqui no começo da minha fala em relação aos princípios que iniciam a Constituição, eles são o que a gente chama de cláusula pétrea. Então, a rigor, eles não poderiam ser alterados via emenda constitucional. A gente precisaria de um novo texto, de uma nova Constituição, para que houvesse alteração disso. Então, as garantias de vedação à discriminação e à liberdade de raça e sexo, essas são garantias basilares e que não podem ser afastadas. Mas, como você bem colocou, obviamente, uma mudança na composição do STF, assim como aconteceu na Suprema Corte Americana, pode sim levar a uma mudança de entendimento. Então, o que em 2011 foi considerado inconstitucional, ou seja, o tratamento desigual a uniões estáveis homo ou heteroafetivas, com uma nova composição do STF, isso no futuro, espero que não, mas pode ser considerado como constitucional, enfim. Então, obviamente, você colocou bem, isso vai depender da composição da corte. Dr. Ulisses Simões, advogado especialista em família e sucessão, sócio da L.O. Batista Advogados, conversando com a gente no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, Dr. Ulisses, pela atenção com o nosso ouvinte. Um grande abraço, um bom trabalho para o senhor e toda a sua equipe nessa quarta-feira. Muito obrigado, bom dia a todos. São 10h51, o Manhã Bandeirantes faz um rápido intervalo. Na volta, mais informações, opinião e a sua participação. Eu volto do intervalo já com um giro da opinião dos nossos ouvintes que mandam mensagens pelo 97102-1493.